Irmãos, hoje nós vamos dando sequência, então. Aqui não mudou. Cassiano, não está. Cassiano, parou de funcionar aqui. Não está. Mas muda aí para Cassiano, mim, parou de funcionar aqui. Não está. Mas muda aí para Cassiano, parou de funcionar aqui. Não está. Mas muda aí para Cassiano, parou de funcionar aqui. Nós já vimos. Muda aí para Cassiano, pelo pastor Leonardo. Nós já vimos. Muda aí para Cassiano, pelo pastor Leonardo. Nós já vimos. Muda aí para Cassiano, pelo pastor Leonardo. Nós já vimos saudação pelas obras. Pelo pastor Leonardo. Nós já vimos saudação pelas obras. Pelo pastor Leonardo. Nós já vimos saudação pelas obras. Pelo pastor Leonardo. Já vimos saudação pelas obras, pastor Leonardo. Já vimos saudação pelo 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 pastor
passou a residir nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, ele se converteu e ele estava muito empolgado com o protestantismo, e no início eles resolveram, inclusive, formar a igreja presbiteriana. Ele era um presbiteriano. A igreja presbiteriana é itálica, né? É mais ou menos assim lá nos Estados Unidos. Mas, sendo ele um homem convertido, mas ele não era muito dado à leitura da Bíblia, pelo jeito. Tá? E, de repente, um belo dia, ele começou a ler a Bíblia e é como se ele ouvisse a voz de Deus de uma forma audível mesmo, dizendo para ele: você precisa ser batizado nas águas. O teu batismo não está correto. E a partir dali isso mexeu com ele. Mais tarde, em 1903, ele foi batizado nas águas e chamou muitas pessoas que frequentavam essa igreja com ele, e por isso ele foi desligado, não por causa do batismo, mas porque ele estava ensinando coisas que se opunham aos ensinamentos que eles haviam recebido. E em 1910, ele viaja para o Brasil. E no Brasil, ele forma uma congregação, não ainda com o nome de congregação cristã, porque na ideia do Francescon, ele não queria que uma igreja tivesse um nome específico, uma denominação, mas ele começou a formar grupos, eles chamavam de casa de oração. Somente em 1936, que a igreja precisou comprar um imóvel, e aí precisava ter realmente um CNPJ, aí sim eles deram o nome de Congregação Cristã do Brasil, e futuramente eles mudaram para Congregação Cristã no Brasil. Tá? É o nome que está até hoje. Uma estrutura aqui interessante, estrutura sem pastores pagos, com anciãos voluntários. Algumas pessoas dizem que isso é uma vantagem. Tá? Tem gente que é tão mão de vaca, né, que acha que o pastor não pode receber. Então fala: poxa, a congregação cristã, sim, é interessante, é uma igreja certa, porque os anciãos, eles não chamam de pastores, os anciãos não recebem nada. Porém, a Bíblia, né, em 1 Coríntios, no capítulo 9, ela deixa bem claro que os pastores, eles devem receber um salário para que eles cuidem bem do rebanho e que eles tenham tempo para se dedicar aos estudos da palavra e ao preparo da palavra. Né? Então, não é que nós entendemos assim. A Bíblia nos ensina dessa forma, a Bíblia é bem clara nesse aspecto. Tá? Foi uma das primeiras igrejas pentecostais do Brasil, surgindo quase ao mesmo tempo que a Assembleia de Deus. Congregação Cristã, 1910, tá? No mesmo ano, né, que do Timão, né, do Corinthians, né, também, né, não sei se foi um ano ruim, né, mas surgiu aí a congregação e o Corinthians nesse mesmo ano. E a Assembleia de Deus, ela veio um ano depois, 1911. Então, são muito próximas, né, essas épocas aí de fundação. Tá? Pode pôr o próximo, que eu acho que não vou conseguir. Doutrinas principais. Irmãos, hoje tem muito texto ali, mas eu não vou ficar lendo, sabe? Eu pus porque algumas coisas eu tive que extrair dos próprios sites oficiais ou do site oficial da congregação, mas eu não vou ficar lendo. Não se assuste se você vê um textão enorme, eu não costumo fazer slides assim, mas só para não deixar alguma coisa de lado, ou falar que nós estamos sendo tendenciosos de pegar alguns pontos somente, né? Tá? Mas a ideia é transmitir o que realmente eles pregam. Então, doutrinas principais. Primeira, né? Batismo exclusivista. O que é um batismo exclusivista? Só o batismo da nossa denominação é correto. Isso é um batismo exclusivista. Tá? Não aceitam batismo de outras denominações. Então, é exclusivo deles. É como se eles se apropriassem do batismo. Próximo. Salvação. Eles dizem que a salvação é pela fé, tá? Mas quem conhece a congregação, quem se aproxima um pouco mais, vai descobrir que tem a fé, obras e mais ainda. Se uma pessoa falar: eu tenho a fé, eu tenho as obras de um cristão, mas se ele não pertencer à congregação cristã, ele não é tido como uma pessoa do corpo de Cristo, uma pessoa salva.
Vamos ver isso também. Não possuem atividades ligadas ao ensino. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, lá é proibido. Não há culto de ensino, não há incentivo para o ensino, não existe isso. Tá? Nós vamos ver como funciona. Tá? Eu acho interessante porque, segundo eles, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é norma de fé e vida, mas eles não incentivam o estudo bíblico. Valorizam muito o silêncio e a reverência nos cultos. Tá? Sabe quando no início aqui do culto, né? Até um pouquinho antes de chegar, que parece aquelas caixas de abelha, né? Já foi perto de uma caixa de abelha? Tá assim a igreja aqui, né? Tá? Aquele barulho, né? Os irmãos conversando, e sabe aquela comunhão? Não, lá não. A pessoa vai chegar, vai sentar, é aquele silêncio para criar um clima mais religioso, tá? E nós estamos dizendo que isso é errado, né? Eu acho que é legal, né? Quem chega na igreja e faz um silêncio, vai orar, tá? Mas nunca é uma imposição da igreja, tá? Eu coloquei entre parênteses o silêncio, porque existem momentos que aí eles têm a banda, né? Quem foi na congregação, tem a banda, tem aqueles, a tuba, né? Tuba. Pom, 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 pom. Aquela banda geral da igreja, e eles cantam hinos, e aí tem momento também que quem está em comunhão com a igreja pode levantar a mão e pedir um hino também, eles vão cantar o hino que aquela pessoa pediu, vai ter testemunhos, então eles valorizam o silêncio no sentido de reverência a Deus, né? Então você tem que ficar bem quietinho, pensando e tal, para que você tenha reverência. Uso de véu obrigatório para as mulheres durante o culto. É errado o uso do véu? Você acha que é errado? Não. Quem quiser usar o véu, que use. Né? Não os homens, irmãos, vai ficar feio, né? Mas se alguma mulher aqui no nosso meio quer usar o véu, não tem problema nenhum. Use o véu. Tá? Agora, o que é errado é você impor o uso. E você dizer que as mulheres só vão ser recebidas quando elas estiverem com véu, e que até mesmo fora do local, do ambiente de culto, quando a mulher vai orar, ela precisa estar de joelhos, isso é normal, né? Os homens também só podem orar de joelhos, e a mulher só pode orar de joelho e ainda com o véu, segundo eles, em sinal de reverência. Rejeitam instrumentos musicais eletrônicos e tal, é muito moderno para eles, então eles acham que isto também não é certo. Tá? Mas, claro, meu irmão, se uma determinada denominação resolve adorar a Deus só com o violão, tá bom? Não tem problema. Tá? Mas o que não pode é haver uma imposição, algo contra, né, aquilo que é moderno. Tem gente aqui hoje que está com o celular com a Bíblia aberta, né? Tem gente que está com a Bíblia física também na mão. Qual que é o mal? Não tem problema, nós podemos acompanhar a tecnologia e usar isso para servir a Deus, né? Práticas e costumes. Culto simples com leitura aleatória da Bíblia. Tá? Então não tem uma sequência de livros, não. De repente, o ancião, que é o pastor deles, ele vai ler um texto bíblico quando lê, tá? E aí ele vai falando. Tá? É muito interessante. Eu não fui na congregação dos cultos, mas daí eu ouvi bastante culto, irmãos. Ouvi bastante pregador, bastante ancião falando também, e algumas frases também. Achei bem interessante. Tem muita coisa boa que eles falam, mas como eles não são dados ao estudo da Bíblia, então tem muita coisa estranha que eles falam. Depois eu vou mostrar algumas frases. Então o ancião ele vai abrir a Bíblia, vai ler um texto ou não e vai começar a falar. Ele fala um monte de coisa. Teve um que eu vi ele falando sobre a vinda de Jesus, que está próxima por causa dos acontecimentos e tal, mas de repente ele vai lá para outra passagem no Evangelho, começa a falar, também é meio embolado. Tá? Meio embolado a pregação, não é uma pregação sistemática ou bem organizada. E segundo eles, este homem, ele está sendo usado por Deus em absoluto. Tá? O que ele falar ali não pode ser questionado. Vamos ver isso também.
Testemunhos e hinos ocupam grande parte do culto. Se você for numa congregação, você vai cantar bastante, vai ouvir bastante hino, muita gente testemunhando de tudo. Isso eu acho interessante também, porque um dia eu estava conversando com uma família da congregação, e eles começaram a contar uns testemunhos, tal, até que achei, tá interessante, né? Aí quando eu fui contar o que Deus tinha feito na minha vida, como se eles virassem a cara, como se não tivesse importância. Aí depois eu fui descobrir o porquê. O que Deus fez na tua vida para eles não é importante, porque como não foi na congregação, então pode ser ação de um outro espírito. Né? Provavelmente não foi Deus. Esse tipo de pensamento é alheio ao Evangelho, com toda certeza. Né? Ceia do Senhor é celebrada apenas com membros batizados na CCB. Tá? Se você um dia for no culto à CCB, você for numa cidade, num local, que não exista outra igreja. Aí eu só sabe de uma coisa? Eu quero cultuar a Deus. E você vai lá. Você não pode participar da ceia com eles, porque você não foi batizado na CCB. É mais uma característica, né, de exclusivismo da denominação. Batismo nas águas por imersão apenas para adultos. Aqui também é uma prática nossa, né? Vamos falar mais sobre isso. Fonte de autoridade além da Bíblia. Olha o que eles dizem. A Bíblia Sagrada é considerada autoridade máxima e regra de fé na CCB. Certo? Certo. Tá? Se você for ver na Igreja Católica, também eles vão falar isso. Tá? O problema daí é a prática. Eu sei que tem muita coisa nos documentos da denominação que estão corretos. Tá? Mas a prática é diferente. Por que será que a prática é diferente? Nós vamos ver isso. Revelação do Espírito Santo. Acreditam que o Espírito Santo se manifesta diretamente através dos anciãos. Aqui que está o problema. Eles têm a Bíblia como norma de fé e regra, autoridade, porém, existe uma outra autoridade que é o ancião. O que o ancião falar, e vocês vão ver alguns textos, algumas frases que eu tirei, o que ele falar é correto, porque ele é um homem que está falando pelo Espírito Santo, ou seja, ele é um homem que está falando sempre ali a verdade, tudo que é correto, porque ele é um homem que recebe uma revelação direta. Deus se manifesta de uma forma direta através do ancião. Então, ele é uma pessoa espiritualmente acima dos demais, principalmente quando ele está no púlpito pregando. Tá? Pode falar. Oi? Como se torna um ancião? Pois é. Boa pergunta. O que acontece? Que o ancião é uma pessoa mais experiente, tá? E que ela é mais influente no meio, né? Mas aí vem aquela questão, se é amigo, se é parente, né? Então ele é chamado, né? Ele é separado para ser ancião. E é um homem, segundo eles, de boas obras, um homem que já cuida das pessoas ali também, tá? Tem uma certa admiração pela igreja, então ele é chamado para ser ancião. Tá? Mas o problema é esse, né? A Bíblia fala, outro dia nós estávamos vendo em Tito, característica do presbítero, o pastor, o que é? Que manuseie bem o quê? A Sagrada Escritura. Tá? Eles não vão ter essa característica. Então, falta a compreensão bíblica. Então, os anciãos, eles vão falar coisas, revelações, inclusive. O ancião, ele pode chegar aqui na frente, tá? E falar, Deus está me revelando. Tá? E ele vai fazer a pregação em cima disso. Existe um caso de uma igreja que um ancião, ele prega nas páginas em branco da Bíblia. Sim. Tem Bíblia que tem as 4 páginas em branco representando os 400 anos de silêncio da Bíblia. Podemos até estudar a respeito, por que disso? Mas teve um ancião que foi lá e pregou as páginas em branco da Bíblia. Tá? Então, não devem ser questionados. É mais ou menos igual o Papa, né? O Papa, quando fala em cátedra, segundo a Igreja Católica, ele é um homem, como que a gente fala? Ele não erra. Eles pregam a inerrância papal. O que o Papa falar ali em cátedra, ou seja, no escritório dele, na cadeira dele, quando ele está na posição de Papa, então ele é infalível. O que ele falar é verdade. O ancião aqui é a mesma coisa, ele é uma autoridade, por isso inquestionável. E realmente, né, irmãos, se eu acredito que aquele homem está falando por Deus,
Se ele está na autoridade de Deus, eu não posso questionar. Posso questionar. O pastor Léo falou outro dia, ele falou, tenho autoridade, eu sou uma autoridade de Deus, desde que eu esteja pregando a palavra de Deus. Entende? Então, se você prega a palavra de Deus, aí você tem autoridade, porque você está pregando a Bíblia. Mas se você não está, já não tem autoridade. Tá? Não é autoridade máxima, né? Aliás, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o máximo. Qualquer dúvida que nós tivermos, a Bíblia vai esclarecer. Nós vamos nas Escrituras, tá? Para a gente esclarecer as dúvidas. A Bíblia, ela está acima de qualquer estatuto de igreja, acima de qualquer confissão, acima de qualquer pessoa. Ela é a autoridade máxima. Tá? Ela é a palavra de Deus. Aí tem um estatuto também, que define algumas coisas, né? Como até a estrutura da igreja, né? As lideranças. É interessante, irmãos, que a congregação cristã ela prega que não tem hierarquia, que só tem o sumo pastor, que é Jesus. Mas quem comanda a igreja são os anciãos. E mais ainda, no braço os anciãos mais velhos. Então existe uma hierarquia. Tá? Eu posso dizer que não existe uma hierarquia, mas existe uma hierarquia. Tá? Existem pessoas que estão acima. Quanto à palavra aqui, irmãos, eu peguei no site deles, está lá, Congregação Cristã do Brasil. Se você quiser consultar, claro, você pode fazer isso. Nós não proibimos que você consulte. Tá? Nós temos essa liberdade, né, inclusive em outras igrejas, em outros cultos, nós temos muita segurança naquilo que nós pregamos. Não tem problema você visitar outra pessoa, você ver outra pregação. Então aqui foi tirado deles. Existe um ponto lá que chama-se pontos de doutrina. Tá? E olha o que está escrito. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como o quê? Antigamente eu não tinha esse contendo. Então, correto. Aí eles colocaram ali contendo. Se eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus, o que eu estou dizendo com isso? O que você acha? Oi? E tem algumas coisas que são palavra de Deus e outras não. Olha, isso aqui é um absurdo. Tá? Se eu falo a Bíblia é a palavra de Deus, tira ali o contendo, é infalível a palavra de Deus. Tá? Mas se eu digo que a Bíblia contém, então, se contém, ela tem parte que é a palavra de Deus e parte que não é a palavra de Deus. Ela contém, ela não é a palavra de Deus infalível. Tá? Eu estou dizendo que ela contém. Se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu posso pregar qualquer coisa. Tá? Se eu sou um ancião, eu posso dizer tal coisa que não está na Bíblia também. E isso vai ser tido como uma verdade. Então, isso aqui está dentro do estatuto da igreja. Tá? Está no site oficial da congregação cristã. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? E para nós, o que a Bíblia é? Ela é a infalível palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É lógico, irmãos, é lógico que não são todos os textos que Deus está dizendo, eu sou Deus. A gente encontra na Bíblia até Satanás falando, mas por que ela é a palavra de Deus? Porque ela é verdade revelada. Ela é verdade revelada. Tudo que está na Bíblia é verdade, é uma revelação para que nós possamos compreender quem é Deus, quem nós somos, toda a história da redenção. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Tá? A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé. Não é? Deles não. Se o ancião tem todo esse poder de infalibilidade, o que ele falar é Deus falando, então não é o que acontece na prática. E a ela nada se pode acrescentar. Né? Não existe acrescentar, segundo eles. Isto é o que está escrito. Mas, na verdade, a prática também é diferente. Oi?
A irmã está falando da questão do casamento, que o casamento, não existe casamento religioso na congregação cristã. Eles não fazem mesmo. Não, eles não fazem. Eles fazem o casamento civil e só oram pelos casais. Tá? Por quê? Eles entendem que casamento não é um sacramento. Tá? Então, não é, a igreja não pode fazer, não deve fazer. E se a gente conversar um pouquinho mais, eles vão achar que não pode, dentro do templo, fazer uma cerimônia de casamento, porque seria muito mundano. Tá? Então, para eles tem muita coisa, isso é mundano, não posso fazer, isso é coisa do mundo. Né? Para nós temos... Sim. E aí nós fazemos casamento, a gente abençoa. E outra, quando se faz o casamento perante a igreja, são testemunhas também. Tá? Tanto na sociedade como diante de Deus. Tá? É bem verdade, irmãos, que a Bíblia ela não obriga, tá, a igreja a fazer. Tá? Mas nós entendemos que o casamento ele deve receber a bênção de Deus, deve ser apresentado diante de todos os membros da igreja. Tá? Então vamos lá. Por favor, abre a Bíblia, lê 2 Pedro. Lê não, deixa que eu leio aqui, fica mais fácil. 2 Pedro. Segunda Pedro 1, 21. Segunda Pedro 1, 21. Vamos ver o que está escrito ali. Olha o que está escrito, né? Então eles têm até referências, dão referência para isso, tá? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro falando a respeito das Escrituras, que toda profecia contida na palavra de Deus na Bíblia não foi da vontade humana, mas da vontade de Deus. Tá? Nós cremos, claro, é a palavra de Deus que nos ensina assim, tá? Mas nós não podemos acrescentar nada a isso, então. Não podemos, Deus não nos permite acrescentar. Irmãos, isso não é só na congregação. Né? Quem já passou por igreja pentecostal, quanta coisa existe. Olha, Deus está te dizendo. Não é assim? Deus está me mostrando, irmão. Irmão, Deus tem um recado para você. Vem cá, deixa eu te dar o recado de Deus. Tá? Essas práticas podem levar a muita confusão dentro de uma igreja. Tá? Então, nós não acreditamos que simplesmente ela contém, mas que ela é a palavra de Deus. O dever de examinar as Escrituras. Irmão, isso aqui vai ser um texto meio grande, eu resumi. Mas preocupada com mídias e preocupada com a perda de membros, está tendo muita perda de membros da congregação. Inclusive, nós estamos recebendo pessoas da congregação. Por quê? Se tem comunicação ou acesso, né, à informação, o que acontece? Eu vou buscar essa informação. Tá? Então, qualquer mentira, qualquer engano vai caindo por terra. Basta a pessoa buscar, basta a pessoa ler. Aí o que aconteceu? Está havendo uma dificuldade muito grande, principalmente depois da pandemia. Tá? O que aconteceu na pandemia? Não podia acontecer reuniões. A igreja congregação era contra cultos online e tudo mais, todo aquele sistemão deles, mas os membros da congregação começaram a assistir os cultos online. Tá certo que eles não podem ter televisão, né? Mas aí, claro, eles vão ver no celular, vão ver em outro aparelho. Tá? E aí, o povo começou a descobrir as verdades, ver pregações bíblicas, pregações positivas, e começaram a gostar. Irmãos, quem é chamado por Deus, as ovelhas de Cristo, elas amam a palavra de Deus. Então o povo começou a questionar. E aí eles colocaram também culto online e era obrigatório. Inclusive, numa circular deles, eles diziam o seguinte: você vai agora assistir, é uma obrigação, você assistir o culto da congregação cristã, tá? E como você deve proceder na tua casa? Você vai no teu quarto lá, se arruma como se você fosse para o culto. Qual que é o arrumar deles? Terno, gravata, véu, para você assistir o culto online. Era dessa forma que estava funcionando. Tá? Mas a partir dali, muitos irmãos começaram a perceber o engano, começaram a descobrir a verdade. E aí,
espalhou-se que a congregação não quer que eles leiam a Bíblia, que eles estudem a Bíblia. Isso é uma realidade, mas aí eles mandaram essa circular, emitiram essa circular. Se você quiser ver, está lá no site deles também. E falam o seguinte, ali eu já pus o 2, mas logo no início eles falam que é importante estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então ali já é contra, né, o que falam da congregação, eles estão dizendo que é importante e que você precisa estudar. Mas como, né? Primeiro, não se deve ir além do que está escrito. É lógico, né, irmãos? Nós não vamos além do que está escrito, que é ensinamento bíblico. É ensinamento bíblico, nós não vamos além. Tá? 1 Coríntios 4,6 fala isso. Eles mesmos põem essa referência. O estudo deve se concentrar-se onde? Unicamente na Bíblia. Ou seja, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ou seja, você não pode ver vídeos de pregação de outras denominações, você não pode ler livros, você não pode ler a história da igreja, nada disso. Você quer estudar, você deve concentrar-se exclusivamente na Bíblia. Por que isso? Por que será? Se eu tenho alguma dúvida, a quem eu vou recorrer? Ao ancião. Então, eu mesmo estudando a Bíblia, eu continuo preso no sistema deles. O valor do conhecimento bíblico. Rejeita-se a ideia de que o estudo bíblico esfria a fé. Antigamente se falava muito, quem estuda mais vai ter a fé esfriada. Você lembra lá, a letra mata, né? E até isso eles falam, irmãos, estava errada a interpretação de que a letra mata e o espírito vivifica. Isso significa, quer dizer que é a lei antiga. Então eles dão uma explicação agora, nessa época, porque não era assim. Tá? Eles falam o verdadeiro conhecimento aquece o coração. Lucas 24:32 é a passagem de Jesus, onde ele acompanha aqueles 2 discípulos indo em direção a Emaús. Você se lembra? Jesus vai conversando e Jesus relata toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, né? E aí eles falam que o coração deles ardia enquanto Jesus falava. Né? Então eles estão falando, a Bíblia aquece o nosso coração. E é uma verdade, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, aquece a nossa vida espiritual. Mas antigamente se dizia que esfriava. Tá? Aí vem a exortação final. Aqui vem mais alguns probleminhas. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra, tá bom? Tá? Paulo estava falando aqui do Evangelho, né? Que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Portanto, o ministério deve pregar com fidelidade e paciência. O ministério, quem prega a palavra, prega com fidelidade, as Escrituras deve pregar com fidelidade e paciência. Paciência eles têm, porque são pessoas, né, são os anciãos. Então a pregação dele, então, irmãos, é um ritmo assim, lento, né? Eu estou quase lá, irmãos, eu chego lá. Tá? Eu chego lá ainda. Tá? É lento. Então, fidelidade e paciência. Tá? 2 Timóteo está escrito isso, realmente. A profecia e a exposição das Escrituras não se opõem, pois o mesmo Espírito age em ambas. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Que profecias são essas? É a profecia que a pessoa profetizar. Deus está me dizendo, Deus está me mostrando, Deus está falando, Deus está revelando. Tá? Está escrito aqui que elas não se opõem, pois é o mesmo Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada é o mesmo Espírito Santo que está inspirando o ancião ou qualquer outra pessoa que falar uma profecia. Então não se opõe. Daqui a pouco nós vamos ver se realmente não se opõe. Tá? Então escrever, irmãos, no estatuto é uma coisa, mas a prática é outra. A prática é outra. O conselho conclama os irmãos a evitarem extremos. Tá? O que seria isso, hein? Se eu começar a ler demais a Bíblia, pregar as Escrituras, tá? Buscar mais conhecimento, pode ter certeza que o ancião vai me chamar e vai me repreender por causa disso. Tá? Tem um áudio, eu ouvi um áudio de um músico, que ele começa a ensinar os outros músicos da palavra e faz um estudo. E o ancião chama ele e fala, olha, irmão,
é bonito amar a Escritura, isso é muito bom, deu até os parabéns para ele, mas você está indo muito longe, não pode fazer isso, não é uma prática da nossa igreja. Então ele repreende, com toda tranquilidade, ele repreende aquele músico que estava estudando e levando os outros à compreensão também. Aqui um detalhe interessante, lá embaixo. Essa circular foi publicada quando? Agora. Agora que veio essa orientação. Esse é um problema, irmãos, da gente falar que está falando pelo Espírito. Porque se eu estou dando um ensinamento para vocês, eu estou falando que eu estou falando pelo Espírito, então o Espírito de Deus é verdade, Deus não volta atrás. Então muita coisa do que eles falavam que era a revelação do Espírito Santo, agora já não é mais. Veja a gravidade disso. A Bíblia prega que Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Por isso nós temos a segurança, se nós pregamos as Escrituras, a Escritura Sagrada não muda. Passa ano, entra ano, e sempre ela é mesma, a verdade de Deus não muda. Deus mesmo fala, eu sou Deus, sou o Senhor e não mudo. Então se eu falar alguma coisa, dizendo ser Deus, e de repente eu mudo, então eu sou o problema, eu sou um falso profeta. Se você falar, dizendo ser Deus, e aquela coisa que você falou não se cumprir, você é um falso profeta. Então, nós somos questionáveis sim, quando nós não usamos a palavra de Deus como norma de fé. Então, publicado em 7 de maio desse ano. Vamos lá. O dever de examinar, ali eu só grifei, ficou meio fora ali. Uma coisa que é interessante, né? Unicamente na Bíblia, sem recorrer a autores extras. Né? Eu gosto de estudar a Bíblia e eu vou ver o que os antigos pregadores, os reformadores, o que eles falaram a respeito de um assunto. Eles não podem fazer isso. Não podem conhecer a história, isso é muito mal. Doutrinas secretas. Irmãos, aqui estão algumas doutrinas. Ali tem até o site que eu peguei ali, um site de apologética, né? E as doutrinas secretas são aquelas doutrinas que não estão em documentos, mas que os anciãos conhecem, segundo eles. Então, muitas vezes o ancião vai falar coisa, o ancião que está aqui em Foz e o ancião que está lá em São Paulo, eles vão falar a mesma coisa. Todas as normas deles vêm lá do Brás, em São Paulo. É como se lá fosse o Vaticano, lá é o centro da congregação cristã. Então, eles resolvem o que vai ser falado. O Senhor nos guiou a somente considerar nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Então, nós não somos irmãos deles. Não fomos batizados entre eles. Então, exclusivismo. Quem visita outras denominações é visto como cúmplice de pecado de morte. Hoje eu estava falando sobre 1 João, né? E tocamos nessa questão de pecado de morte. Para eles, você visitar outra igreja é pecado de morte. Agora eles falam que não. Mas algumas pessoas mais antigas da congregação e alguns anciãos continuam ensinando isso. Você não pode ir para outra. Por que será, né? Isso chama-se insegurança. O que eu faço? Eu ponho os membros da igreja num cercadinho e falo, daqui vocês não saem. Por quê? Porque vocês podem receber uma informação que seja contrária à informação que nós estamos dando. Mas tem uma coisa, irmãos, com o advento da internet, informação, então não tem mais como segurar uma informação ou reter alguma informação. Já era essa época. Então, não podia, e para muitos ainda não pode visitar outras denominações. E existe um motivo. Existe um motivo. Primeiro, na realidade, é questão de aprender as Escrituras e se libertar com isso. E outra coisa, eles dizem que, por exemplo, a nossa igreja não é o Espírito Santo que atua, mas são espíritos contrários a Deus. Então você não deve fazer parte desse meio. Os líderes da CCB ensinam os membros a não se prenderem a um julgo desigual. Nós ensinamos isso. Mas o que é para nós um julgo desigual? É somente com pessoas incrédulas. Para eles, o julgo desigual é uma pessoa se unir a outra, sendo que a outra é de outra denominação. E essa palavra é bem
séria, né? Porque o apóstolo chama de infiéis e incrédulos, os que estão em trevas, né? Então, para eles, quem não é da congregação cristã é infiel, está em trevas, tá? Não pode se unir em casamento. E aqui, claro, não vou ler todo esse texto, tem mais algum comentário sobre isso. A CCB reivindica ter restaurado a igreja primitiva. Então, para eles, irmãos, quando o irmão Franciascon, ele recebeu a revelação de Deus, nesse momento a igreja estava deteriorada, não existia mais a igreja de Cristo, como era antigamente, tá? A igreja só havia trevas, não havia mais a igreja, e houve a restauração. Eles chamam isso de restauracionismo, tem palavra ali, tá? Mas em Mateus 16, 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Tá? A igreja do Senhor sempre existiu. Se eram 2, se eram 3, se eram 4, se eram 10 pessoas fiéis à palavra de Deus, mas a igreja do Senhor sempre existiu. As portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja e não prevalecerão. Então, eu acreditar que só aconteceu a igreja depois que o Lutero fez a reforma, irmãos, isso é mentira. Acreditar que só existe igreja, não, agora existe a igreja batista. E, infelizmente, irmãos, nós criticamos aqui a congregação, mas existem batistas, existem presbiterianos, sei lá o quê, assembleiano, que tem orgulho da sua denominação. Acha que ele é o máximo por estar naquela denominação. Isso é um orgulho que não agrada ao Senhor. Nós não somos cristãos porque estamos na Igreja Batista Itaipu, nós somos cristãos porque o Senhor nos resgatou. Jesus morreu numa cruz por nós. Ah, mas como é que o batista toma café da manhã? Ele passa margarina no pão ou passa o pão na margarina, né? Nós começamos por normas. E aí viramos, né, um negócio estranho, assim. Então, nós somos uma igreja bíblica, sim, por isso estamos aqui, e nós queremos que a palavra de Deus seja pregada, mas nós não somos melhores por causa disso. Tá? Tem muito crente salvo, bem longe de nós. Tá? Então vamos dar sequência. Exclusivista quanto à salvação. Aqui o histórico deles está lá no site da congregação, que está escrito lá: o Senhor iniciou o quê? Sua obra no Brasil. Que obra é essa? Congregação. A única igreja. Aquela igreja que agora veio restaurar, ela veio para ser igual à igreja primitiva. Então, no Brasil, Deus começou a sua obra em 1910, como eu tinha falado no início. Tá, isso está lá ainda, irmãos. Ou seja, quem salvou? Que ano que foi descoberto o Brasil? 500? Então, de lá até 1910, coitados dos brasileiros, irmãos, ficaram sem palavra, tá? Mas a história conta outra coisa. A história diz outra coisa. Porque para nós, não é a nossa denominação que é a palavra de Deus ou que retém a palavra de Deus. Muito diferente disso, né? Então, na história, está lá no site da Mackenzie, tá? Tem a história. No dia 10 de março de 1577, numa pequena ilha do Rio de Janeiro, tá? A ilha de Villegnon, aconteceu o primeiro culto protestante. Essa ilha, que hoje ainda é conhecida como a ilha de Villegnon, tem a escola naval lá até hoje. Porque esse Villegnon era um francês, um militar francês que veio ao Brasil. E ele chefiava essa ilha. E vocês sabem que o Brasil foi descoberto por Portugal e tinha todo o domínio português. E Portugal não passou pela reforma, pelo contrário. A religião era catolicismo. Então, no Brasil, não podia pregar nada que fosse contra o catolicismo. Mas esse homem chamado Villegnon, ele começou a simpatizar com o protestantismo. Sabe o que ele fez? Se comunicou com João Calvino e pediu que o João Calvino enviasse alguns missionários para o Brasil. Tá? O que aconteceu?
chegam no Brasil, os huguenotes era um grupo de protestantes reformados, eles chegam ao Brasil e conversam com Villeneuve e fazem esse culto. Tá? O que aconteceu? Os colonos, na época, que eram, na sua maioria, católicos, não na sua maioria, eram católicos, eles não gostaram desses protestantes. E aí conversaram com o Villeneuve que tinha até convidado, agora ele se desconverte, nunca se converteu, né? Ele só era simpatizante, e persegue esses homens que fizeram o primeiro culto. Tá? E é interessante, irmãos, que eles mesmos, eles fizeram uma confissão de Guanabara. Se você for pesquisar, tem essa confissão na internet, confissão de Guanabara, tá? O primeiro documento teológico nas Américas. Olha que isso é velho, hein? Alguns poucos anos depois da descoberta do Brasil. Esses homens foram expulsos e alguns morreram. Tá? Primeira notícia de martírio de cristãos no Brasil também. Tá? E aí, a arrogância chega a tal ponto de dizer: o Senhor iniciou sua obra em 1910. Tá? Mas quando o Senhor iniciou sua obra no Brasil, está claro na história. Tá? Basta ler. Como se proíbe de estudar, né? Eu vou acreditar no que falam, então. Aqui, só por curiosidade, alguém podia falar, e a Igreja Batista e tal. Tem uma confusão em termos de data, mas acredita-se que em 1871, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, foi a primeira Igreja Batista, e a primeira Igreja Batista com registro mesmo, aí em Salvador, em 1882. Né? Ou seja, bem antes ainda do senhor Francescon fundar a Congregação Cristã no Brasil. Tá? Deixa eu cuidar aqui com o horário, senão vai embora, né? Vamos lá. O que leva à percepção de exclusivismo? Alguém da congregação pode dizer, não, nós aceitamos os outros. Mas vamos lá. Visão dos não membros. Fora de sua comunidade, os membros de outras igrejas são vistos como primos, tá? Fora do caminho, inconversos, qualquer coisa assim. Tá? Condição para o batismo. A CCB exige que aqueles que se convertem, então quem chega de outras denominações, precisa ser batizado de acordo com eles. Tá? É bem verdade que nós fazemos isso quando uma pessoa chega de uma seita, né, irmãos? A pessoa não tinha o conhecimento do Evangelho, ela não foi evangelizada e ela vai ser batizada para ser membro da nossa igreja. Isolamento social. Aconselho a seus membros que evitem contato com quem deixou a congregação. Eles vão falar que isso não é verdade, mas se você conversar com uma pessoa que deixou a congregação, ele vai contar o que acontece. Parece que ele é alguém contaminante, tá? Mas está com problemas, é para se distanciar. Por quê? Para evitar influências. Tá? A CB alega que só o seu batismo é correto. Então, primeiro, irmãos, isso é sim, já conversei com pessoas da congregação. Se está acontecendo um batismo, eles convidam várias pessoas. Tá? Nunca vá. Tá? Vamos proibir você de ir no batismo. Né? Por curiosidade, até interessante. Então, na hora do batismo, eles criam um clima de emocionalismo, cantam e tudo mais, e, de repente, eles fazem a pergunta, quem quer ser batizado? Se tiver alguém no meio que levantar a mão, ele vai ser batizado. Tá? Tem uma irmã que a gente está evangelizando, ela fazendo discipulado, e ela falou que quando ela foi batizada na congregação, ela não sabia de nada. Aí depois que ela foi batizada, aí vieram falar, agora você tem que usar o véu, agora você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro, aí deu aquela cartilha. Então, quando a pessoa é batizada, ela não passa por um ensino. Não passa. Tá? Acreditam que as águas do batismo podem purificar os homens de pecado. Também. É outro erro. O batismo é uma confissão pública de fé. É uma demonstração externa do que já aconteceu internamente. Tá? Então, a água não purifica. Irmãos, se a água purifica os homens do pecado, aí nós estamos roubados, né? Mas quem batiza no rio, né? Quem batiza no rio, gente, é complicado. Eu já batizei gente lá naquele rio, lá no... aquele que vai para o Parque Nacional, esqueci agora. Não é muito limpo, né? Principalmente depois de uma chuva. Então,
não são as águas, o batismo que vai purificar alguém. Por quê? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, versículo 7. É o sangue de Jesus que nos purifica, não o batismo. Aqui está uma coisa, é meio engraçado até, mas é verdade. Tá? Então, nós dizemos o seguinte na hora do batismo. Tá? Você se lembra que o pastor falava para você? E aí ele fala, depois que você confessa a tua fé, o pastor fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo eles, isso é errado. Porque se eu falar, eu te batizo, tá? Eu estou tornando o batismo muito carnal, muito humano, porque é um homem batizando. E aí, então, esse aqui não vale. Aí eles têm a outra fórmula ali. Eles não usam eu te batizo. Olha a fórmula deles. É isso que eles fazem. O ancião vai falar isso. Em nome do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quem estudou a língua portuguesa sabe que não tem o sujeito oculto. Simplesmente ali está o sujeito, está oculto. Mas se eu falar te batizo, eu não estou dizendo eu te batizo, não é a mesma coisa? Mesma coisa. E aí então tem que ser dentro dessa fórmula, senão está errado o batismo deles. Tá? Veja que absurdos. Isso até falta de conhecimento da língua portuguesa e conhecimento das escrituras também. Então, segundo eles, isso é certo. Irmãos, pois você não vai pensar que isso é verdade, não. Alguém vê lá, o vizinho lá, isso é certo, né? Não é. Tá? Para eles é assim que funciona. Por isso que o nosso batismo está errado. Tá? Agora, Marcos 1,8. Eu vos batizei em água. Quem batizou? Eu, o João. João Batista falando. Eu batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito. No Espírito Santo. Mateus 3,11. Eu, na verdade, vos batizo em água. Será que a congregação cristã do Brasil acha que João Batista também estava errado? Eu tenho que corrigir, né? Tem que corrigir a Bíblia, porque está errado. A fórmula do João, então não podia ser o João. O João tinha que falar outra coisa, sei lá o quê. Né? Mas ele não podia falar, eu te batizo. Eu não posso falar, eu te batizo. Tá? Mateus 28,19, que Jesus fala, né? Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, não é uma fórmula, tem que ser desse jeito. Tá? Quando falo eu batizo em nome de Jesus, eu estou dizendo em nome do Senhor, na autoridade de Jesus Cristo. Oi? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Ótimo. Que eu não estou falando, né? Você pode ser batizado ali nas águas, em qualquer momento. Mas o batismo com o Espírito Santo é depois de uma experiência de falar em línguas ou qualquer outra experiência, não sei, uma profecia talvez. Aí sim você foi batizado. Agora, isso é uma prática pentecostal. Na Assembleia de Deus não é diferente. A pessoa precisa orar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina o quê? Que nós fomos batizados no mesmo Espírito. Tá? E a Bíblia nos ensina que para que nós creiamos, nós não cremos antes de receber isso. Para que nós creiamos, nós recebemos o que? O novo nascimento, um novo coração. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É a imersão no Espírito. E aí nós cremos. Tá? Então, falar em línguas, na Bíblia não está escrito que é a partir dali que você foi batizado com o Espírito Santo. E aí vem as revelações que o irmão está falando. De repente, alguém olha para você e fala, você vai ser um músico, isso que ele está dizendo. Aí você já pega lá a apostila e vai estudar música porque foi revelado que você vai ser músico. Né? Pode ser que revelem algum músico de verdade, irmãos. Pode acontecer uma tragédia. Né? Eu conheço um irmão que ele falou, eu toco trompete, mas eu sou péssimo nisso, até abandonei para o trompete.
Então, uma igreja que gira em torno de profecias, ela vai se perdendo. Tá? Distorção das doutrinas centrais, nós falamos que isso é uma característica de uma seita também. Tá? Então, a salvação é frequentemente ligada à conduta moral. Conduta moral, obras. Se você for ver a pregação, pode ver, irmão, não tem problema, pode ver lá o ancião pregando. Ele pode estar falando de salvação pela graça, ele pode estar falando algo bem bonito a respeito de Jesus morrer na cruz, mas de repente ele fala, olha, irmãos, e Deus está me mostrando que no nosso meio tem gente que mente, irmãos, tem gente que faz isso, as vestes não são adequadas, aí ele começa a pôr essa pregação moralista, e tem muito isso nas pregações deles. Por quê? Você precisa de Cristo, mas cumprir algumas normas também. Tá? Então, cumprimento de, por exemplo, o uso do véu. Tá? Imagine uma irmã orar sem o véu. Está errado. ênfase em revelações, que o irmão está falando lá. ênfase em revelações. Há uma dependência de revelações e visões recebidas. Depende muito de revelação. Revelação. Irmãos, para eles, a revelação não é a palavra de Deus. Para nós, a revelação especial de Deus é a palavra. Tá? Para eles, não. É a palavra e mais a revelação profética lá do ancião. Então, há muita dependência. Minha esposa falou que quando ela foi num culto da congregação, ninguém pregava, porque todo mundo ficava esperando Deus revelar quem ia pregar. Tá? O ancião que vai pregar, ele não prepara a mensagem, segundo eles, mas eu vi umas pregações que dá para ver que são preparadas. Talvez ele não sabia que ele que ia pregar, mas dá para ver que ele preparou sim. Tá? Mas ninguém sabe, então está aqui todo mundo em silêncio, orando, até que alguém se levanta e fala, Deus revelou que sou eu que vou pregar, e aí ele vai pregar. É muito estranho isso, né? É muito louco, né? Diferente. Vamos lá. Legalismo. O que é o legalismo, será, hein? A gente fala de legalismo, às vezes a gente precisa entender o que é legalismo. Legalismo, irmãos, é a adesão de uma pessoa a normas e práticas, tendo certeza que aquilo vai acrescentar alguma coisa na sua salvação. Tá? Então eu uso um tipo de roupa porque senão eu vou para o inferno. Eu uso um tipo de cabelo porque senão eu vou para o inferno. Não posso pintar o cabelo, posso isso, não posso aquilo. Então são normas. Tá? A congregação é muito boa nisso. Tem muitas normas e regras que fazem com que você creia que aquilo lá te torna melhor e vai fazer você estar mais perto de Deus e salvo. Diminuição da pessoa de Cristo, é claro. Se eu prego que você precisa crer em Jesus e ter normas, regras e tudo mais para ser salvo, eu diminuo a pessoa de Cristo. Então não é somente Cristo, é Cristo e mais alguma coisa. Tá? Para nós o que é? Fé em Jesus. Eu creio em Jesus, eu acredito no Senhor, eu tenho plena confiança em Jesus Cristo. Temos que cuidar, irmãos, para que isso não nos torne irreverentes, não, mas que nós possamos ser pessoas alegres, felizes, porque Jesus Cristo nos amou e deu a sua vida para nos salvar. Então, a nossa fé é em Jesus Cristo, não num nome, ou numa roupa, ou qualquer coisa parecida. Aí vem a insuficiência de Cristo. Cristo não é suficiente para eles. Tá? Não é? Idolatria denominacional. Eu sou da congregação, aquele orgulho de fazer parte dessa denominação. Alguns ensinamentos dos anciãos. Agora sim, irmãos, se preparem. Tá? Então, o ancião é inquestionável, certo? Você lembra? Porque ele fala por Deus. Eu não posso questionar, não posso... Né, às vezes, depois do culto, algum irmão vem fazer alguma pergunta. Isso é bom, isso é interessante. Tá? Quem lê a Bíblia, quem presta atenção, sempre vai ter alguma dúvida e precisa ser esclarecido. Né? Então, aqui está lá no YouTube, no Jardim Paulista, houve uma pregação de ensino a respeito de cremação. O ancião estava falando que não tem problema, cremação, tá bom? Mas diz o seguinte, a carne e o sangue não herdarão a coroa da vida eterna. A salvação por sempre é a coroa da vida eterna, é a salvação. Tá? O Senhor Jesus foi ressuscitado em carne e osso, e mostrou o seu lado. Tá, tudo bem? Era recente a sua morte, tudo bem? E subiu aos céus, e a carne desapareceu. Não é que desapareceu aos olhos das pessoas, está dizendo, porque está falando de cremação, que daí a carne não pode ir para o céu, então o corpo de Jesus desapareceu. A Bíblia nos ensina que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, ou seja, indestrutível.
nós vamos ver Jesus com o corpo. E 1 Coríntios capítulo 15, Paulo deixa bem claro os tipos de corpo, ele fala, Jesus foi primícia dos que dormem, ele ressuscitou com o corpo glorificado, e nós também, semelhantes ao nosso Senhor, ressuscitaremos. Agora, isso aqui não é uma regra da congregação, irmãos. Aqui, esse ancião que subiu, não preparou, porque não pode preparar a mensagem, fala uma besteira desse tamanho. Mas olha o que está escrito no ponto de doutrina, 12 lá, ponto de doutrina 12. Nós cremos que haverá ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos, estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok? Então, no escrito ele está certo, mas como o ancião não pode preparar a palavra, ele corre o risco de falar uma besteira. Então, eu estou sendo honesto com a congregação cristã. Esse ancião, ele errou ali, mas no ponto de fé deles, ali está escrito que a ressurreição é em corpo, não corpo glorificado, né? A graça de Deus, olha o que outro ancião fala. A graça de Deus já não está mais como aquela que o irmão Luiz de Franciscon trouxe para o Brasil. Quem trouxe a graça para o Brasil? O irmão que frequentou lá, irmãos, não se assuste, por quê? Eles fizeram uma jogada de marketing. Tá? Uma jogada de marketing. Como nós falamos que nós somos salvos pela graça, o que eles fizeram? Eles começaram a chamar a congregação cristã de graça. Tá? Então, quando você vê lá, pela graça nós somos salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2, 8, né? Substitua ali graça por CCB. Tá? Nós somos salvos pela CCB, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então eles chamam a congregação, e aí esse ancião é uma pregação há 8 meses, ó, isso é recente, e muitos membros da congregação chamam a congregação de graça. É a graça. Ou a igreja gloriosa, qualquer coisa assim. Então, eles acreditam que a salvação ou a graça está somente na congregação cristã. Tá? Jogada de marketing. Você lembra daquela história da Brahma? Que nos bares e restaurantes a pessoa levantava o dedo pedindo uma cerveja. Daí os marqueteiros da Brahma fizeram o quê? A Brahma é número 1. Então, quem levantasse a mão estava pedindo uma Brahma. Na verdade, nem era. O cara estava pedindo uma cerveja. Então, você pega e você generaliza, você faz um marketing em cima disso, e até mesmo dentro de uma igreja cristã. Tá? Então, chamar a denominação da graça é meio complicado, né? Jesus, outro ensinamento, isso mais um ancião falou, Jesus teve medo de não ressuscitar. Ponto. Aí você pensa o que você quiser aí. Aí falou. Quando o livro for aberto, esse é outro ancião. Ninguém conseguia abrir o livro e tal. Esse livro, que o Apocalipse fala, nem é o livro da vida, mas eu falo que é o livro da vida. O livro foi aberto. E aí ele começa a falar do mundo, tal e tal. Daí ele fala, no Brasil, 4 milhões de nomes escritos no Brasil, no livro da vida. Por quê? Acredita-se que são 4 milhões de CCBs no Brasil. 4 milhões de membros. Então ele fala que está lá no 4 milhões, tá? Veja, irmãos, que ponto chega, né, os absurdos que nós chegamos quando a gente crê que uma igreja salva, uma denominação salva. Coleta, eles falam que são contra o dízimo. Né, são contra o dízimo. Mas eles têm as coletas, tem nome cada coleta. E um ancião diz o seguinte, a coleta não é esmola, também não é dízimo. A coleta é santa, faz parte da nossa salvação. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Tá? Agora, se eu falar que a santidade faz parte da nossa conversão, normal. Tem coisas que fazem parte da nossa... Quer dizer, nós estamos na igreja, nós fazemos algumas coisas, mas aqui eu tive a impressão que a ideia era outra. Tá? A ideia era outra. Então, faz parte dessa santificação o ajudar. E aqui, por incrível que pareça, eu não sei se esse homem foi expulso da congregação ou não, mas faz 3 anos, mais ou menos, que ele pregou isso. Está lá no site da Mocidade, lá de Pernambuco, e esse ancião, irmãos, ele falou isso. A graça não está na CCB. Tá? Não é título de igreja que salva. Nesse estado, no estado dele lá, tem muita gente que serve a Deus. Se te chama de irmão, chame de irmão também. Não podemos ser soberbos. Jesus
não é propriedade da CCB. Ancião, pastor, presbítero, bispo, é tudo a mesma coisa. Há 3 anos na mocidade CCB e tal. Certo? Eles se orgulham porque eles não têm pastores. Tem ancião, pastor ou só tem Jesus que é o pastor, mas a Bíblia chama de pastor os que cuidam da igreja. Os pastores terão que dar conta do seu rebanho. Então aqui, esse homem, ele acerta, fala a verdade, totalmente contra os ensinamentos da CCB. Né? Totalmente contra. Deixa eu ver que horas são aqui. Já estamos encerrando, viu, irmãos? Tá? Opa. Críticas e controvérsias. Exclusivismo contradiz a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, nós somos um. Aqui nós estamos aqui na igreja local, uma igreja visível, nós vemos os outros, mas existe a igreja invisível. Todos os cristãos de toda a terra, todos aqueles que professam o nome de Cristo, todos aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, todos aqueles que têm Jesus como único e suficiente Salvador, são cristãos. Tá? Falta de ensino bíblico sistemático, isso leva a tantos erros, tantos problemas. Tá? Interpretação limitada da ceia e batismo. Para eles também, se uma pessoa chegar aqui e ceiar, e ela morrer daqui a pouco, ela está salva porque ela ceiou. Então eles trazem, dentro dessas, o que eles chamam de sacramentos, eles trazem uma salvação embutida, coisa que a Bíblia não ensina. A ceia é simplesmente um símbolo, e Jesus falou que era para lembrar da morte dele até que ele venha. Autoridade centralizada em anciãos. Então, uma autoridade centralizada, são inquestionáveis. Distanciamento do diálogo com outros cristãos. Faça a experiência. Conhece algum da congregação cristã? Quem conhece? Tá? Conversa, tenta falar as bênçãos de Deus, para você ver a reação. Vai escutar. Reflexão final. A fé em Jesus é suficiente para a salvação. Tá? É lógico que a fé em Jesus é suficiente. Tá? Você não precisa ser um teólogo para ser salvo. Você não precisa fazer rituais na tua vida para você ser salvo. Você precisa crer em Jesus. O batismo é símbolo ou requisito, né? Aqui no caso de salvação. Claro, nós sabemos, quem foi batizado sabe que o batismo é um símbolo do que aconteceu lá no teu coração. Você já nasceu de novo, então o batismo é um símbolo externo, uma confissão de fé. Cristo chamou para a comunhão ou isolamento. Tá? Então, Cristo nos chamou para a comunhão, com outras denominações também. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo e não em instituições. Tá? Ninguém aqui é salvo por fazer parte de uma denominação. Nenhum de nós é salvo porque faz algo que imagina estar fazendo para Deus. Isso leva ao orgulho. Tá? Se eu acho que é o meu corte de cabelo que me salva, então eu sou melhor que vocês porque vocês não têm corte igual ao meu. Se uma irmã é salva porque ela não pinta o cabelo também, não tinge o cabelo, então, né, ela é mais santa do que as outras. O tamanho do cabelo, a roupa. Eles falam que o uso do véu e o não cortar o cabelo são atitudes de simplicidade, de humildade. Mas os homens, né, eles usam terno, usam gravata e tudo mais. Para que a gravata, né? Como disse o Nicodemos, né, o sola gravatia. Não é o problema de um irmão usar. Se você quiser vir de terno, venha. Mas é exatamente igual ao que está de camiseta. Isso não nos faz melhores. Nós não podemos impor. Né? Se você dá uma lida em Colossenses 2, que ninguém vos escravize com coisas como não toque, não manuseie, não use. Nós nascemos de Cristo, nós nascemos de novo, e agora é para nós buscarmos as coisas do alto, para buscarmos as coisas do Senhor. Tá? Vamos, alguma pergunta? Oi? Como?
Isso é bom. A pergunta da irmã é a seguinte: chega a hora de pregar. Aí tem 2 anciãos, e os 2 acham que vão pregar. Os 2 imaginam que houve uma revelação de Deus. Olha, irmã, eu não sei, mas eu acredito, pela organização deles, que daí vai o mais velho. Tá? Mas isso tira o que é revelação de Deus, né? Se Deus revelou para um e revelou para outro, aí é complicado, né? É igual o cisma papal. Chegou um ponto na história que tinha um papa na França e um papa na Itália. Os 2 brigaram e um excomungou o outro, né? Então, teoricamente, ficou sem papa a igreja, né? Oi? Aham. Sim. Sim. Amém. Não. Não. Sim. Exato. Irmãos, nós temos uma paz tão grande. Né? O Espírito Santo nos batizou, mas está falando ali, Jesus falando que se você crê em Deus, crê em Jesus, Ele faz morada em você. Tá? Não precisa manifestação com línguas, profecias e profetadas e tudo mais. Simplesmente Ele habita em você. A demonstração que nós cremos e que fomos transformados é a nossa permanência em Cristo, não o nosso barulho. Tá? Tem igreja que parece que o cara que fala glória a Deus mais alto é mais santo, né? Glória a Deus, não, glória a Deus, aqui não, glória, parece jogo de truco, né? Não é errado falar glória a Deus, irmãos, mas parece que quem fala mais alto é mais santo. Tá? Deus não está pedindo isso para nós, Deus está simplesmente pedindo uma vida de adoração a Ele, uma vida em comunhão com o Senhor. E é isso, né? Eles fazem morada, nós amamos a Deus, nós cremos no Senhor. Mais uma pergunta lá. Deixa lá perto o irmão Cândido. Fala, irmão Cândido. A palavra ancião é a idade, não é? Então, como nós vemos, quando Jesus, aquele dia que foi apresentado pelo ancião, né? Então, é que nós vemos que a idade não significa ele sabe mais do que o outro, né? Porque aquele ali dizia antes, e se ele visse, ele estava esperando aquele dia, ele disse, agora Deus pode me levar, né? Então, é observando, como eu agradeço ao pastor a palavra que está sendo alertando, como aquele que vai na igreja, eu batizei, eu dou o dízimo, eu estou salvo. Isso não significa. Primeiramente, é o amor. Nós temos o prazer de vir aqui, com prazer alegre no coração e alegrar a Deus, né? Em primeiro lugar, a união entre nós e também com o que está responsável, o pastor. Isso é o que nós podemos, no nosso coração, né? Então, ancião é a idade, não é? É o ancião. Aí o irmão está falando a questão de ancião, se for ver, é uma pessoa experiente, né? Mas nós vemos na Bíblia que nem sempre era a pessoa mais experiente que pastoreava a igreja. Tito era jovem, Timóteo era jovem, até Paulo fala para eles que ninguém despreze a mocidade de vocês. E uma pessoa que é mais velha na igreja não quer dizer que ela vai pôr as regras, não. Pelo contrário, ela vai aconselhar, ela vai ter mansidão, ela vai ter paciência, temperança. Então, os mais velhos ensinam dessa forma. Sobre a congregação, um detalhe que choca se um de nós formos lá, né, é que eles separam os homens das mulheres, o legalismo deles, né, é separado. E no final do culto tem o tal do ósculo santo, né, que eles também priorizam. Eles usam esses trechos da Bíblia como pretexto, não pega o contexto para obrigarem a rituais assim, né, de separar o homem da mulher, o véu, o ósculo santo, e meio que obrigam você a dar a paz do Senhor também. E a paz de Deus, hein? Não, irmão, está errado, não é paz do Senhor, tem que falar paz de Deus. O que acontece? O irmão está dizendo o seguinte: você chega nessa igreja, tá? Você chega com a tua esposa, com filhos e tal, vai separar. Homem para cá, mulher para cá. Não é só congregação, já vi igreja que fazem isso. Né? E aí, eles ensinam você a saudar com a paz de Deus. Esse é mais um detalhe. O cumprimento para eles é ritualístico também. Por que você não pode saudar com a paz do Senhor, segundo eles? É porque o Senhor tem vários. Tem vários, mas Deus só tem um. Então, se você saudar com a paz do Senhor, mas aí a Bíblia manda saudar com a paz do Senhor. Mas saudar com a paz do Senhor não quer dizer paz do Senhor, paz de Deus. É saudar com a paz do Senhor, é com a paz que está dentro do meu coração. Se eu acordar e falar para vocês, bom dia, meu irmão, pronto. Tá?
Mas o nosso costume aqui foge disso, né? Porque daí é graça e paz, né? Então é isso, né? É separado o irmão de um lado, porque você não pode usar de carnalidade do culto, é toda uma coisa, né? A irmã que sofre com as crianças, né? E o homem fica lá bem bonitão, lá tranquilo, né? Enquanto os outros sofrem. Então é isso, né, irmãos? E o ósculo santo é um costume, até hoje, um costume oriental. Ah, então os homens dão um beijo na bochecha, no rosto, né? Agora no Brasil é meio esquisito, né? Outro dia, irmãos, eu estava aqui, sério, tem horas que a gente viaja um pouco, né? E na hora do cumprimento, né, saúde do teu irmão, e cumprimento e abraço, eu pensei, puxa vida, graças a Deus eu estou nessa igreja, porque um dia eu fui visitar uma igreja, irmãos, e aí o cara que estava fazendo a abertura do culto, ele falou, agora vamos saudar os irmãos. Olhe no teu irmão, olhe bem no olho da pessoa que está do teu lado e fala, você é lindo. Meu Deus do céu, de um lado estava a minha esposa, né? E do outro lado tinha um cara que eu nunca vi mais gordo na minha frente. Falei, e agora? Aí eu fechei o olho e comecei a orar, né, irmãos? Para fazer o quê? Então, é meio complicado. Você foge, imagina uma pessoa estranha no final, você vai, puxa o homem lá e vai dar um beijo no rosto dele, o cara vai, você manda ele, nunca mais eu volto nesse lugar, né? Então temos que ter o cuidado aí, tá? Acho que é isso, né, irmão? Vamos encerrar. Então, veja, o que é religiosidade e o que é cristianismo, tá? Religiosidade, regras, normas. Cristianismo, comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. Mais uma. Deixa eu atender mais uma aqui, irmãos. Aí vamos ter que... O que eu sei é que eles têm alguma escolinha, algum ensinamento específico para criança, né? Mas não sei na hora do culto, não, isso eu não sei. Você viu alguma coisa, irmão? Você que foi separado? Ah, já tem? Ah, é? Então tem, agora tem salinha. Tá. Então algumas coisas vão mudando, né? Porque as crianças antigas, né, igual eu, a minha mãe teve 7 filhos, se alguém fizesse bagunça na igreja católica, levava na orelha quando chegasse em casa, né? Agora modernizou, então né, precisa ter uma salinha para as crianças, né? Não estou falando precisa dar na orelha da criança lá, irmão, senão logo vão me criticar, falar, poxa, está falando, né? Então, irmãos, vamos orar, né? E pedir que o Senhor Jesus nos abençoe e que a nossa fé seja restaurada a cada dia. Eu aconselho cada um ler realmente a Bíblia, buscar no Senhor, tá? Se fortalecer em Cristo, lendo a palavra, orando, caminhando no Senhor, e que hoje à noite nós estejamos aqui para cultuar, para adorar a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos...